Olá, meus amigos e amigas. Aqui é Edu Yarro falando com vocês. O tema de agora é sobre Nossa Senhora da Aparecida. Ela é uma história verdadeira ou é mentira? Isso foi verídico ou é apenas uma lenda, um mito? Vou desmistificar sobre a história. Isso, bem dizer, não é história, isso é um conto. Então eu vou desmistificar esse conto da Nossa Senhora da Aparecida. Isso que o povo idolatra aqui no Brasil como a padroeira do Brasil, mas o povo não sabe da real história. O povo só conhece a história dos 3 pescadores lá no Rio Parnaíba que pescou através de uma tarrafa uma escultura de uma mulher e deram o nome de Nossa Senhora da Aparecida, que nada mais, nada menos que é a mãe de Jesus também, transformada na padroeira do Brasil. Bem, naquela época, meu pessoal, existia ainda a escravidão. E ali perto do Rio Parnaíba existia um português que tinha uma cerâmica e fazia tijolos. Ele tinha vários escravos que trabalhavam ali. E no meio daqueles escravos ele tinha um casal de negros, e esse casal, esse negro tinha uma mulher muito bonita, uma negra muito linda, né? Bem esculpida. E você sabe que o português gosta de negras. Você vê que no Brasil tem muitos negros descendentes de África com português, que é o brasileiro misturado com português. E esse português passou a gostar dessa negra, esposa desse negro que era escravo do português na cerâmica. E ali ele foi lá e tirou a negra da cerâmica, tomou a negra a mulher do escravo e levou para o seu casarão. E ali ele ofereceu mordomia e luxo, né, para aquela negra, para se tornar esposa dele. E aí você sabe que patrão é patrão, né? E naquele tempo escravo não tinha voz altiva, não tinha autoridade nenhuma e tinha que fazer o que o patrão mandasse e fazer o que ele falasse, tinha que ser feito. E nessa realidade, aí ele passou a morar com essa negra lá no casarão. E o funcionário dele, o outro, o esposo da negra, ficou na cerâmica trabalhando. E a história fala, o conto fala que o negro ficou com saudade da sua esposa que estava morando no casarão com o português, o seu patrão. Ele tinha muita saudade, e ele teve uma ideia de fazer uma escultura. Como ele trabalhava no forno e queimava tijolo, ele fez uma escultura da mulher dele para ter lembranças dela, para matar a saudade. E ele fez uma escultura e queimou essa escultura, e essa esculturinha ficou pretinha lá no forno, queimou, ficou preta. E lá ele levou essa escultura para a casinha dele e colocou numa mesinha lá no quarto e ficou ali adorando, matando a saudade, abraçava aquela escultura, né, beijava, era como se fosse a esposa dele. E deu o nome da escultura também, da mulher dele que morava lá, né, no casarão do português. Você veja como os contos, você veja como os contos se transformam em história que não é história, é contos, é lendas, é mitos. E veja bem, e aí o português passou a descobrir que o marido dela estava lembrando dela ainda através de uma escultura que ele fez. E ele foi lá na casa do marido dela e lá chamou ele e falou: você fez uma escultura para lembrar, para ter lembranças da sua ex-esposa? Sim, eu fiz. Me dá lá aquela escultura. Aí ele deu a escultura para o patrão dele, o português. O português pegou aquela escultura de raiva, porque ele já tinha ciúme também da negra, que ele gostava muito da negra, e pegou a escultura do negro lá e jogou no Rio Parnaíba. Esse é o ponto verdadeiro. Essa é a origem da Nossa Senhora da Aparecida. Na realidade, meus amigos, nós estamos aí, nós não, Deus me livre, né? E eu nunca adorei Nossa Senhora da Aparecida. Para mim, nossa, para mim
deveria ser deles, Nossa Senhora Aparecida, não nossa, porque quando fala nossa é para todos. A realidade é que o povo está adorando uma história de cornos. Essa é a realidade, o povo está adorando a história de cornos. O português pegou a mulher do outro, levou para casa e ali ele começou a adulterar. Começou ali, teve orgias com a mulher do outro. O outro que ficou trabalhando lá, o escravo, ficou corno do patrão, certo? A realidade é essa. O conto de Nossa Senhora da Aparecida é história de cornos. Isso que o povo fica adorando, essa baboseira, essa mentira, que isso nunca foi real, isso nunca foi realidade, isso não é história verídica, pessoal. Meus brasileiros, minhas brasileiras, meus irmãos e irmãs católicos, vocês estão adorando uma coisa que nunca existiu, é uma lenda, é um mito, isso é conto, é história de pessoas que manipula, que procura alienar as pessoas, que procura cauterizar a mente dos menos esclarecidos. E naquela época, como os escravos estavam tendo libertação, as igrejas estavam começando a aderir os negros nas igrejas, porque os negros não tinham acesso às igrejas, era só os brancos. Mas como estava chegando a liberdade, a igreja teve a intenção de criar uma santa negra para atrair os negros para dentro da igreja também, que os negros passou a ganhar dinheiro também, porque aí já começou a aparecer a libertação. Isso aí, gente, isso aí é um meio de comércio, é um meio de manipulação, é um meio de introduzir na mente das pessoas, as pessoas ficar submetidas a um sistema corrupto. A realidade é essa. Então a história de Nossa Senhora da Aparecida é conto, é lenda, é mito, não é real, isso não é verídico. Fica aqui as palavras do seu melhor amigo Edu Yarro Moreira. Tchau, meus amigos.